Agora foi. Foi. Você perguntou sobre esse nome consciência criativa, né? Eu comecei a estudar sobre autoconhecimento muito conectado com o meu trabalho, principalmente, que eu trabalho na área de design, né? Sou designer gráfico, diretor de arte. Tudo que é visualmente bonito, vocês puderem imaginar, é algo da minha profissão. Tipo isso. E, hum, e eu sempre, durante o meu processo de autoconhecimento, sempre foi uma coisa que me acompanhou muito, assim, de como que eu coloco um autoconhecimento dentro dessa profissão, dentro disso que eu tô fazendo, dentro da minha vida, né? Será que eu preciso sair da minha vida para entrar num processo de autoconhecimento? Será que eu preciso virar monge ou me afastar de todo mundo, né? Porque as pessoas têm muito essa tendência de que para entrar mesmo no processo de autoconhecimento, você tem que tirar um ano sabático de tudo, ir para montanha e sei lá onde, e ficar lá isolado. E aí, quando você volta e você encontra sua mãe, sua esposa, seu pai, aí você vê o quanto que você aprendeu mesmo, o autoconhecimento, assim, ou não, né? Quando você volta para a vida normal, que é quando você tem as experiências que todo mundo tem, e como que você tem essas experiências sem se afetar, né? Sem se afetar negativamente por elas, usando elas a favor de uma conexão interna. Então, eu sempre tentei conciliar, tipo assim, como que eu aplico tudo isso que eu tô vendo de autoconhecimento dentro da minha área? E eu percebi, assim, ó, que não tem diferença. Tipo assim, parece que existe uma diferença entre autoconhecimento e a profissão. É muito curioso isso, porque a gente aprende no mundo, na real, esse mundo, a base do mundo é uma coisa chamada diferença. Então a gente aprende que uma coisa é diferente da outra. Tudo que a gente vê, é uma coisa é diferente da outra. E quando a gente fala de profissão, a profissão, ela particularmente, ela tem um grau de diferença muito grande, assim. Tipo assim, a vida das pessoas, ela gira em torno da profissão, ela gira em torno do trabalho. O trabalho é uma coisa muito uau na vida, assim, das pessoas. Então tem um grauzinho de diferença aí bem elevado na rotina humana, assim, na cultura humana tem um grau elevado de importância. Só que quando você começa, né, o movimento que eu fiz foi esse, de, ok, autoconhecimento, como que eu uso isso a favor do meu trabalho, a favor do que eu estou fazendo aqui? E esse processo foi um processo de ver que não tinha diferença entre o meu trabalho e autoconhecimento. Tipo assim, não tinha zero diferença, gente. Do tipo assim, design gráfico, faz imagens, faz, sei lá, publicação para redes sociais, faz um site, faz esse tipo de coisa. Cara, design é projeção, projeção de pensamento. É só isso. Não tem outra coisa. Todas as profissões, em algum nível, são projeções de pensamentos. Né? Então, sei lá, uma professora, ela projeta um contexto de uma sala de aula em que ela dá aula. Então, nada mais do que ela está concebendo a aula que ela vai dar. E assim são em todas as outras profissões. Então, eu comecei a fazer isso, né? Ok, como que eu uso autoconhecimento na minha profissão? E aí, eu percebi que eu queria unir essas duas coisas, a consciência, esse estudo de autoconhecimento, com criatividade. Que a criatividade é uma palavra que está muito ligada à arte de uma forma geral, a coisas belas, e sempre é algo que sempre teve muito relacionado com o meu trabalho, e que a consciência, você ter autoconhecimento aplicado na criatividade das coisas, era uma coisa muito útil, era muito importante, assim. Era uma coisa que fazia toda a diferença. E aí surgiu esse nome, nossa, consciência criativa. É isso, é sobre isso, sabe? É você ter consciência, só que criatividade não é uma criatividade de inventar coisas bonitas, de fazer coisas bonitas. É uma criatividade, é um estado de conexão com o ser espontâneo que tem na gente. Isso gera manifestações criativas, que inclusive, manifestações criativas não são coisas, pode falar, sujeitas ao julgamento das pessoas, sabe? A gente tem essa ideia de que a outra pessoa pode dizer se você está sendo criativo ou não. Não, isso não é verdade, tá? Aqueles. Diga. Eu tô achando tão incrível isso tudo que você tá falando.
porque eu estou fazendo um projeto em cima de um livro que chegou para mim o ano passado, que se chama O Caminho do Artista. Eu não sei se você já ouviu falar. Sim, eu e a Ana, a gente começou a fazer isso tem umas 3 semanas. Eu tinha esse livro aqui há um ano. Tem ele aqui, inclusive. Há um ano, Eu mas estava vendo uma coisinha, estava assim, ó, aqui. será que é ele? É esse daqui. Eu e a É, Ana, gente, a gente conhece. gente, eu vou, e assim, é tipo assim, é o caminho do Cristo. Esse artista é o Cristo, né? E esse livro é um livro espiritual e relacionado com essa criatividade. E é fabuloso, e é lindo, e é um caminho maravilhoso, amoroso, gentil, aonde você se encontra com você, você se conhece, você se descobre, porque a gente já está feito. O fato da gente saber o que a gente não gosta é uma parte, né? Eu não sei o que eu não gosto. A gente já experimentou um tanto, mas tem como a gente experimentar tudo? Nossa vida é curta aqui, né? Já é um caminho curto para a gente pelo menos descobrir o que a gente gosta, para a gente desbloquear essa criatividade. E tudo é questão de desbloqueio, né? E ontem eu estava lendo o último capítulo do livro, Um Curso de Amor, lá com o pessoal do grupo do Júlio, né? Que eu frequento de quarta-feira. E ele falou que esse movimento, esse relacionamento, né, ele é impulsionado pela criatividade, essa criatividade. Então é muito lindo, é tudo muito conectado, né? Esse livro, O Caminho do Artista, está me ajudando muito, assim, a entrar em contato comigo, a reconhecer esse Cristo, porque são exercícios semanais, né, que você tem para fazer. Não sei se vocês já fizeram o caminho todo, eu não fiz todo ainda, estou no processo, mas é um trabalho que eu vou usar para ajudar as pessoas a se apaixonarem por elas novamente, para depois elas começarem a usufruir disso, né? Porque o Curso em Milagres ele trouxe uma confusão tão grande na mente, no sentido de criar um conflito, uma guerra de ego, Espírito Santo, e muito na cabeça, e uma coisa no sentido de você é o personagem. Tem umas linhas de estudo do Curso em Milagres que leva o observador, por causa do professor Ken Wapnick, né, que ele fala desse observador. Então, assim, para mim, fica uma coisa que é, trabalha mais com a separação do que com a unidade, a forma que é colocado, né? Porque daí começa a colocar um monte de coisa, de detalhes, e assim não. Você aceitar a coisa como ela é, fluida, e deixar a sua criatividade e se relacionar com você, sabe? E se experienciar, e se explorar, e se permitir. É muito lindo, é muito lindo. Incluir esse personagem não é nossa função, separar o que é real e o que não é real, né? E isso é um gap tem muita gente de um curso de amor que estuda que fica assim, não, mas tudo é ilusão, mas tudo é ilusão, mas tudo é ilusão. Às vezes a gente entra até naquele buraco negro de que, meu Deus, o que que eu vou fazer agora se nada disso é real, sabe? Aquela coisa. E, e, e depois sai, mas enfim, são processos que não precisam ser doloridos, né? Tem um jeito de fazer isso que pode ser com menos sacrifício, com menos dor, né? É menos chocante, né? Eu lembro que eu conheci uma moça que ela, eu falo que essas pessoas colaram a placa, eu falo, colou a placa, atravessou o espelho, já foi, já foi, já foi. A filha dela, ela era professora de docência, ela é há quanto tempo? A filha dela chegou na casa dela, mãe, eu tô com dor de cabeça. Mas você não tem cabeça? Nesse modelo, gente. O Mas troço que é passou a pra dor de alguém, cabeça deixa a dela. pessoa fora, vai lá, vai pro manicômio, filho. Colou, atravessou o espelho, vai, Mas vai. Não eu tenho uma voltou pergunta. Eu tenho uma pergunta. Passou a dor de cabeça dela? mais. Então, assim, são coisas assim. E tudo que Jesus fala é só para não levar a sério, só para não levar a sério, mas a gente tem um lance de ser muito extremista também, né?
é um extremismo doido demais, né? E essa coisa da gente se aproximar de nós e se relacionar com a gente, né? Como se a gente não se conhecesse. Quando a gente tem um relacionamento especial, a gente é interessado em saber o que o outro gosta, né? A gente é interessado em tantos detalhes, né? E de repente a gente se ajusta tanto para tentar encaixar e nem é aquilo. E por que a gente não faz isso para nós, né? Por que a gente não tem esse interesse todo por nós? Eu acho muito amoroso a gente começar a fazer isso e se tratar com mais carinho, com mais cuidado, como se a gente estivesse tratando de Deus mesmo, né? Somos nós. O que eu estou ofertando para Deus agora? É muito lindo, é. É muito lindo. Não precisa ser sofrido, porque é um Sim, processo sofrido, né? A gente quer tanto que se sujeita a tantas coisas. Isso é no mundo e isso é no caminho espiritual também de autoconhecimento. Esse nosso querer, né? Essa nossa gana de Deus, ela é tão grande que a gente se sujeita a coisas, tá crucificando Cristo e não tá vendo, não tá encaixando e não tá percebendo, tá querendo insistir, né? Ué, se eu não tô entendendo é porque não é pra eu entender. O curso de amor para mim é extremamente complexo. Ele fala, ele fala, ele fala, eu falo, não tô entendendo nada, mas eu tô vendo que eu não tô entendendo e tô vendo que meu coração tá assim, ó, eufórico, extremamente feliz e satisfeito, tá pulando aqui. Alguém tá entendendo. Quem tem que entender tá. Depois eu vou receber isso aí, as coisas vão se ajustar, tá tudo certo. Não tenho pressa, né, nesse processo. A gente tem que aprender a não ter pressa, apreciar a paisagem, devagarzinho, deixar que as coisas se revelem, prestar mais atenção nos detalhes. É gostoso viver a vida. É para ser gostoso. Tem que ser satisfatório, né? A gente é o mar se experienciando onda e tem que ser satisfatório se experienciar onda. Não precisa ser doído. Não sei o que vocês sentem. Pelo menos é assim que Jesus me traz, né? Ele e todo esse conhecimento que ele passa, tanto no curso em Milagres também, é amoroso. Tudo muito amoroso, né? Não tem uma coisa de certo e errado. A gente é livre para se relacionar com Deus da forma que é mais confortável para nós. Poxa, é tão bonito, é tão feliz. Pronto, já brisei já. Estou nos meus devaneios. Alguém me salva de mim. Depois dessa, acho que você não tá precisando, não, amiga. Acho que você tá, ó, vai nessa aí, vai nessa brisa, que esse é o amor. caminho. Chapada de amor. Eu sempre falo, tô chapada de amor. Já foi, já fui. Mas é isso mesmo, eu acho que um curso de amor ele fala direto com o nosso coração. Às vezes passa pela mente, a gente não entende, mas é justamente esse não se apegar a entender, né, que faz com que flua, que essa informação entre, se encaixe de alguma forma, né? Então, para mim isso é impressionante, porque às vezes eu confesso que às vezes eu tenho que pegar e ler umas 3, 4 vezes a mesma frase para, sabe, entender às vezes o que que ele está querendo dizer. Mas tem momentos que eu chego, não, li 2 vezes tá legal, não preciso entender, não é pela mente, é por outra via, é pelo coração, então deixa fluir, né? E assim vai. E aí é interessante porque chega num ponto que, mesmo não compreendendo mentalmente, intelectualmente, né, muitas vezes, parece que aquilo assim, tô de um jeito mais na frente fez sentido. E aí eu falei, agora sim, né? Aí, às vezes, quando eu volto naquela leitura, eu falo, sim, é isso, né? Então, é uma compreensão a partir de um outro nível de sentir. E eu entendo que muito dessa consciência criativa que a gente está trazendo hoje aqui, ela está conectada com isso, com o sentir. A forma da gente expandir esse amor é sentindo e expressando de alguma forma. E essa forma sempre é criativa no sentido de criação, né? A gente sempre está criando coisas, né?
E essa criação, quando ela está conectada com o nosso sentir, ela é amorosa. E simplesmente vem, né? Às vezes é a resposta de alguma coisa, às vezes é uma intuição do que fazer, às vezes é uma vozinha falando para a gente se demitir, né? Mas sempre vem. E eu acho que a questão é justamente a resistência que a gente tem, né? Muitas vezes de querer não só entender, ah, mas que aquilo corresponda àquela imagem ideal que a gente tem, né? E Sim, esses dias eu sim, sim. estava até conversando com uma amiga sobre isso, né? Que às vezes a gente cria a gente tem duas imagens dentro da gente, de nós mesmos. Aquela ideal, que está sempre no futuro, né? Baseada em várias referências que a gente pega do passado, aquilo que a gente viu que é legal, que é bacana, então é por aqui, é esse caminho, né? E tem também aquela imagem que é totalmente do passado, baseado em tudo aquilo que não deu certo, que não foi legal, que não foi bacana. Então, a gente carrega uma imagem negativa da gente mesmo. Faz com que a gente sinta culpa, raiva, né? E nenhuma delas está aqui e agora. Uma está no passado, outra está no futuro. Então, Tipo, só pra eu entender, você diz assim, tem uma imagem do que eu idealizo, né, do que eu quero, e aí, por conta disso, tem também uma imagem do que eu não quero, que é aquela, é tipo isso, assim, que é, ó, quem eu não quero ser, tipo, todas as minhas características ruins estão aqui, e portanto, quem eu quero ser, aí eu coloco todas as minhas características boas aqui. É tipo isso? tipo isso. Só que no fim das contas, se a gente parar para perceber, a gente se identifica muito mais com essa imagem do que eu não quero, porque é o que a gente conhece, do que com a imagem idealizada, que é o que a gente ainda não experienciou, vamos dizer assim, entendeu? Então, a gente vive um conflito dentro da gente entre essas duas imagens, o que eu não quero, o que eu acredito que eu sou e o que eu acredito que eu quero ser, né? E aí, quando a gente trava, esse conflito faz com que a gente empaque, não anda, né? Não flui, o negócio não acontece. Então, tem até uma parte no livro de um curso de amor que fala justamente isso, né? Da gente abandonar todas as imagens, principalmente a imagem ideal, né? Porque é uma imagem que não corresponde à realidade. E aí, quando a gente se desapega dessas imagens, porque são imagens criadas, né? A partir de um lugar nosso julgador, porque vocês concordam que é julgamento isso? A partir do momento que a gente se desapega dessas imagens, a partir desse julgamento, a gente aí sim tem a possibilidade de olhar para a gente como a gente realmente é, né? E a partir desse olhar para a gente, desse lugar, né? Ok, daqui, de onde eu estou, de quem eu sou aqui agora, me desapegando dessas imagens, eu consigo criar algo que é meu, que eu digo assim, único, né? É a expressão daquilo que eu sou. Então, é interessante porque essa ideia da criatividade, como o Vitor disse, para mim, eu sempre linkei também com a questão artística, né? Como eu já trabalhei, ainda trabalho com arte, mas hoje elaborando projetos culturais e tudo mais, mas eu já fui cantora, já cantei profissionalmente, dei aula de canto durante um tempo. É, eu sempre ficava nessa, né? Nossa, como que eu posso criar mais, né? Trazer essa expressão criativa, essa consciência criativa através da arte, né? Mas não necessariamente através da arte, né? Então eu cheguei a essa conclusão de que por exemplo, uma pessoa que desenvolve uma planilha no Excel é um artista, ela está expressando se aquilo é puro e é uma habilidade fácil, né, nata que ela tem, também é uma expressão criativa, né? Então, a gente pode estender o nosso ser mesmo através de inúmeras formas criativas, né? Não só através da arte.
Então, isso abre um espaço, uma gama muito maior, né? Por exemplo, a gente pode estender através, como no caso do Gilberto, de uma orientação espiritual, de uma mentoria, de uma ajuda nesse sentido, né? De mostrar um outro caminho, um novo olhar, é, através de aí artisticamente, de um design gráfico, né? Ou de qualquer outra coisa. Só que assim, eu ainda tenho comigo, porque isso é muito meu, particular meu, porque desde criança eu tenho uma ligação muito forte com a música, que para mim a música é uma forma de expressão muito, não só pura, porque é única para mim, mas traz também a essência de uma forma muito rica, né? Só que às vezes eu percebo que a mente interfere nesse processo. Então, por exemplo, estou num momento que nem um pouco antes de começar o grupo aqui. Eu fui deixar meu filho na aula de teatro, aliás, daqui a pouco eu vou ter que sair para buscá-lo. E a hora que eu voltei, eu vim com uma música na cabeça, com uma melodia, eu falei, nossa, isso daqui tá legal. Aí eu comecei a desenvolver, peguei alguma coisa aqui no teclado e tal, nossa, saiu a música. Só que aí a mente falava assim, não, você precisa desenvolver mais isso daqui, coloca mais acorde, melhora essa letra. Não, ela veio do jeito que tem que vir, sabe? Então não precisa mais mexer, é isso, tá tudo certo, né? Mas é isso. Aliás, eu tenho esse livro também, O Caminho do Artista, mas eu comecei a ler numa época e abandonei nunca mais. Agora que vocês comentaram, já faz uns dias que eu tô olhando para ele, a cor colorida dele tá me chamando a atenção. Aí vocês falaram, eu falei, eita, é para pegar esse livro de novo. A hora é agora. E a gente não linka, né? Arte, artista e criador, né? No Curso em Milagres, nós somos o trabalho de Deus, né? Mas nós somos a arte de Deus também, né? E eu sempre fiquei com esse questionamento, né? Peraí, Deus tá me vendo perfeito agora. O que que ele tá vendo que eu não tô vendo? Eu quero saber. Eu quero ver o que que ele tá vendo que eu não tô vendo. E tem, gente. Tem sempre alguma coisa pra gente se encantar com a gente mesmo o tempo todo. O tempo todo. E eu lembrei daquela música da Pitty que ela fala assim: e não adianta nem me procurar em outros timbres, outros discos. Eu estava aqui o tempo todo, só você não viu. A gente foge da gente o tempo todo. A gente foge de Deus o tempo todo, né? Olha que coincidência, não é? A gente foge o tempo todo. Então, ao invés... e é interessante esse um curso de amor, né? Que do mesmo jeito que ele desconfigura, ele configura tudo de novo. E você começa a sentir saudade de você. De repente você começa a sentir saudade de ficar junto com você. É um amor, né? É uma coisa assim, é a experiência de que a tua graça me basta mesmo. Quando eu comecei a estudar um curso de amor, eu linkei muito com a música, sabe? Esse relacionamento com ele. É como se eu estivesse entrando em contato com um instrumento musical novo. Então a gente precisa. E eu comecei a entrar em contato comigo como se eu fosse um instrumento, né? Então você precisa demandar tempo, você precisa sentir aquilo, você precisa entender, então você precisa fazer os testes e de repente regular e de repente afinar, e daqui a pouco o instrumento e você são um só e a música sai perfeitamente. Então é um ajustamento muito bom se ajustar em você mesmo. É muito melhor do que se ajustar no mundo, porque nós somos perfeitos para nós. Quem nos criou sabe disso, né? Embora a gente não saiba, nós somos. Nossa estrutura é perfeita para nós. Gente, é muito foda isso que você tá falando de uma coisa que a Cris estava falando também, dessas imagens que a gente tem da gente mesmo, né? Essas coisas que a gente cria, esses autoconceitos que a gente tem, né? Da gente mesmo. E como, invariavelmente, todas essas imagens
imaginadas da gente têm uma sensação de falta por trás, porque eu sou imperfeito, né? Eu tenho que me trabalhar, eu tenho que mudar alguma coisa, porque assim, a obra de Deus não foi o suficiente, né? Eu tenho que Exatamente. fazer diferente, né? Então, eu acho que tinha uma questão que orientava, né, o nosso encontro hoje, que é por que que a gente não vive nesse estado de consciência criativa o tempo todo, né? Que ganhos que a gente está vendo em manter esses autoconceitos terríveis da gente, né? Baseados numa imperfeição, né? Que impedem a gente é, de ver a nós mesmos, ver a perfeição da criação de Deus e que tudo é abundante, né? Tipo, que a partir do meu olhar verdadeiro sobre mim mesmo, eu consigo olhar, estar aqui nesse mundo, né? Que faz tantos convites a essa sensação de falta, a esse sofrimento, que a partir da mudança do meu olhar, eu consiga perceber, né? Que é tudo fluido, né? O Vitor escreveu aquele texto. é, Foi muito legal isso, inclusive. Ele escreveu o texto do convite, né? E que ele falava dessa experiência que você tem uma epifania, né? E você entra nesse flow de consciência criativa, e que aí você vê uma dança cósmica acontecendo na sua frente, né? Tudo faz sentido, tudo se encaixa. Você fala, gente, meu Deus, é aquela frase de Jesus, né? Buscai o reino de Deus e sua justiça, e tudo lhe será dado por acréscimo, né? Fala, caraca, tipo, é tudo abundante, tá tudo certo, tá tudo no seu lugar. Isso dá um sossego na gente, assim. Então, pelo que a gente está trocando isso, né? É, Qual o ganho que a gente está vendo em ficar se vendo dessa forma, né? Em ficar vendo o mundo, ficar, sei lá, se vendo como vítima e o mundo como nosso algoz, porque o mundo é um lugar injusto, o mundo é uma merda, as pessoas são violentas e são agressivas, né? É, Qual é o ganho mesmo, assim, de ficar. Porque daí a gente entra na roda, né? A gente entra na roda de Sansara, né? E fica alimentando essa coisa, né? Fica patinando, né? E não consegue sair. E fica sentindo mais do mesmo, né? Fica sentindo raiva, fica sentindo medo, fica sentindo falta, que não tem absolutamente nada a ver com o que a gente é, né? Então, o que que acontece, né, minha gente? Qual é? Qual é? De ver que como se tivesse um ganho real nisso, né? O que que a gente tá, pelo que a gente tá trocando a gente mesmo, né? Como a Gi falou, que a gente fica fugindo o tempo todo da gente mesmo, né? Pra onde que a gente tá fugindo, assim? quando eu comecei a estudar um curso de amor, eu comecei a perceber que eu não ficava comigo. E assim, nas aulas, porque eu não leio sozinha, né? Eu acho ele muito invasivo. Eu não suporto. É soro na veia o negócio. Não dou conta daquilo ainda 100%. Não sei nem o que vai ser de mim lá no encontro, viu, gente? Vocês chamam o SAMU pra mim, se precisar. De tanto amor, que eu vou ter uma overdose daquilo. E aí, eu corria pro doce, corria pra distração, corria pra tudo. Eu falava, bicho do céu, que doideira, né? Do mesmo jeito que num curso em milagres a gente vê claramente assim os dois sistemas de pensamento, num curso de amor eu vi claramente como que eu não consigo suportar ficar comigo ou ficar com Deus. Insuportável. Uma vida inteira tamponando, uma vida inteira de distrações, uma vida inteira de não se relacionar com esse coração, né? E tretei muito com Jesus, viu, no começo, vou ser sincera pra você. Porra, por que você fez esse curso em milagres? Já não trouxe logo um curso de amor? Você tá querendo me derrubar? Agora que tava ficando tudo bem, que eu tava achando que tava tudo certo, você me desestrutura desse jeito, você tá ficando louco. Você é o irmão mais velho mesmo. Você é o irmão mais velho, sádico. Brigava com ele. Ah, ele adora. Relacionamento, você só briga com quem você tem intimidade, né? Não me invejem. Muito bom. Não.
É isso. Deixa eu compartilhar uma frase com vocês aqui que eu achei muito interessante, que está nesse livro que a gente comentou. Gilberto, você tem esse livro? Se você quiser, eu te mando em PDF no Ah, grupo. manda sim, Giovana. Não tenho, não. É a primeira vez que eu ouvi falar nesse livro, mas como está todo mundo com esse livro aí, eu vou entrar na mesma vibe. Vou embarcar nele também. Olha que lindo, tem a ver com o que o Vitor falou sobre a história dele. Toda vez que você não segue o seu guia interior, você sente uma perda de energia e de força. É uma sensação de morte espiritual. Uau, Olha E a só. gente, e eu fiz isso anos e anos, né? Não é à toa que a gente fica triste, todos, amuado, doente, todos nós sofrendo, fizemos. né? Eu não ouvi a conversa por um momento, porque uma pessoa chegou aqui. Eu não sei se eu perdi alguma coisa. Eu compartilhei uma frase. Você ouviu a frase? Eu ouvi essa última que você disse. É, que tem a ver com a história que você contou, né? Então, sobre isso, sobre a gente ser mais fiel, sabe? Ser mais honesto. O curso de amor me trouxe muito isso, essa honestidade comigo, Sim. sabe? Tem muita coisa legal no que você falou, Giovana. Muita coisa legal, muita coisa da hora. Sabe, brota assim umas coisinhas pipocando. Pá, 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 pá. Adoro. Ai, uma coisa que a Cris falou também sobre imagem, né, idealizada. É... Meu Deus, sobre o que você falou, eu já esqueci. Eu tenho uma coisa curiosa que acontece comigo, que quando vem um insight, eu esqueço. Fala de novo o que que você estava falando. Eu não sei por que que isso acontece, sério. Ah, claro. O quê? O que especificamente? Que eu falei uns 80 minutos aqui, meu amor. O que você precisa? É, tinha uma coisa que você estava falando de tem uma sensação que você sente. Lembrei, quando você lê essa coisa de desestruturação, né? De tipo, meu Deus, eu também. Desconfigura. Eu já li várias vezes Desconfigura. um curso de amor e começa a dar uma tensão aqui no pescoço, eu fico assim, sai. Aí eu espero um pouco e leio depois, continuo depois. Cara, e é louco assim, ó. Tem uma coisa que é. Só é possível aquilo que é possível, assim. É meio bizarro isso, meio tipo, meio besta, né? Isso. Mas assim, ó, o que não é possível, só não é possível. E o que é possível. Então, quando eu leio alguma coisa, eu fico tenso, tipo assim, ó, é possível aquela eu ter ficado tenso ali, sabe assim? Tipo assim, não é uma coisa, não tem uma coisa errada, ou alguma coisa, sei lá. Tipo, eu fiquei tenso, porra, então é possível que eu tivesse ficado tenso porque eu fiquei, né? E só que quando a gente fica tenso, sei lá, preocupado, a gente se identifica muito com esse estado como sendo nosso. Tipo assim, eu estou tenso, eu estou preocupado, eu fiquei, né? Eu fiquei desestabilizado. Só que quando a gente olha acima disso, a gente observa como se a gente estivesse aqui, né? Sei lá, observando esse personagem se desestabilizando, assim. E no final é só isso, né? É só o personagem enlouquecendo porque tem alguma coisa acontecendo que ele vai se desfazer muito Eu gosto, rapidamente. eu gosto de falar que é frita. Nós somos fritados no curso de amor. Você é fritado. Ele frita você inteirinho, não é? Uma Sim, batatinha. sim, E sim. depois a gente fica crocante. Depois a gente fica crocante e deliciosos. Quem que não ama uma Exato. fritura, né? Crocante Exatamente. por fora e Fritura macio por dentro. é isso mesmo. Fritura é bom. É bom É demais. gostoso, né? Ele é um excelente cozinheiro. É, Jesus, é um excelente cozinheiro. Deus é um excelente cozinheiro, um excelente criador, um excelente artista, né? Eu quero ler para vocês, assim, hoje. Posso ler um negócio num curso de amor? Sim. Eu senti Claro. de ler para vocês aqui, que é uma declaração de amor minha para todos. Até que horas nós vamos? Vamos amanhecer juntos?
Uau! Tem horário. Tem horário? 6h30. Nossa, livres, leves e soltos. Então Talvez vamos até lá. umas 9h, umas 9 e pouquinho. É, né? Tá bom, tá razoável. Ele fala assim, lá no capítulo 39, quem eu sou para ti? Hum. Ele fala assim, ó. Deixa eu achar aqui para vocês. Acho que eu já passei um pouquinho. Ah, pera lá. Aqui, ó. No 39,43. Reconhece que eu amo teu sorriso, teus dentes, o cabelo sobre a tua cabeça, a forma quente e suave do teu crânio. Reconhece que amo tuas mãos e que quando tomas a mão de outro, é a minha que seguras e que estou contigo e dentro de ti. Reconhece que eu amo tudo o que tu és e que quando rosnas de raiva, choras de desespero, baixas a cabeça de cansaço, uivas de rir, eu estou contigo e dentro de ti. Que lindo. Maravilhoso. Nossa, muito bom. Quero compartilhar com vocês uma experiência que aconteceu ontem. Eu fui convidado para atender voluntariamente numa casa que a gente faz a nossa reunião presencial às segundas-feiras. É uma casa muito interessante, chama-se Casa do Fortalecimento da Fé. É uma casa que ela é espiritual, porém não é religiosa. Ela está aberta a qualquer religião, né? Não tem uma denominação específica. E lá se faz uma série de trabalhos voluntários. Tem muito voluntário trabalhando lá. Tem gente que faz pão, tem gente que faz risoto para morador de rua, tem gente que atende, né, nas suas especialidades, né? Tem as reuniões de curso de amor, tem costureiras que fazem almofadas para senhoras com câncer de mama que tiveram que tirar o seio, que precisam de uma almofada especial, enfim, um monte de coisa. E a dona da casa lá, quando soube do meu trabalho, perguntou se eu não queria atender lá. E eu aceitei, me senti honrado com esse convite. E ontem eu fui atender e entrou uma senhora. E a primeira vez que eu a vi, eu enxerguei nos olhos dela uma tristeza enorme. A impressão que eu tinha é que ela tinha acabado de chorar, que os olhos estavam injetados de lágrimas. Aquilo me chamou muita atenção. Mas ela começou a contar a história dela e eu fiquei pensando, prestando atenção na história dela para ver onde é que estava a causa daquela tristeza, né? E não vinha, não aparecia. Tinha muitas coisas tristes na história e tudo, mas aquela tristeza não tinha a ver com a história. Aí lá pelas tantas eu não aguentei e perguntei, posso te fazer uma pergunta? Ele pode. Que tristeza é essa nos teus olhos?
Aí ela desabou, né? Eu vou, não vou contar o que era a tristeza, porque eu prometi a ela que não faria isso, mas era algo muito grave e que precisava ser perdoado. E eu disse: pode dar adeus a isso, que você vai sair desse consultório sem essa tristeza. E aí eu fiz um processo com ela que eu criei há 30 anos atrás. Lembra que eu falei que eu me tornei um pesquisador em programação neurolinguística? Então, eu sou uma pessoa que cria técnicas novas com programação neurolinguística. E essa técnica foi criada por uma pergunta que eu fiz aos 5 anos. Eu estava numa missa e o padre falou de perdão. E eu, aos 5 anos, me perguntei: tá legal, como que se faz isso? Eu só fui responder isso 25 anos depois. Não, 30 anos depois, que foi com 35 que eu criei essa técnica. Que aí eu já era neurolinguista e precisei aprender a perdoar uma pessoa que eu amava muito. E eu falei assim: bom, então vamos criar uma técnica para isso. E foi essa técnica que eu apliquei naquela senhora que saiu do consultório totalmente diferente de quando entrou. Esse é o trabalho que eu estou fazendo de viver o curso de amor. Que a pessoa... Na verdade, a gente está lendo o curso de amor na prática, sem sequer abrir o livro, né? Ela carregou essa tristeza por 5 anos. O fato aconteceu em 2018. Nós estamos em 2023, há 5 anos ela arrasta essa dor, esse sofrimento. Arrastava, né? Porque ela não tinha mais essa tristeza nos olhos quando ela saiu do consultório, né? E esse é o... Eu adoro isso que eu faço. Eu sempre quis fazer isso e nem sabia que isso existia, né? E muito menos que eu seria a pessoa que iria fazer isso, né? Na verdade, não sou eu, né? Começa por aí, né? Não sou eu que faço isso, né? Eu só sou um instrumento dele para fazer isso. Mas é tão bom, é tão bom ser um instrumento dele, dá um prazer tão grande, né? Quando a gente vê aquela irmãzinha ali livre daquela dor, daquele sofrimento. Nossa, valeu valeu a vida, valeu tudo que a gente passou na vida para chegar aqui. Queria compartilhar com vocês essa história. Nossa, que bom, que incrível, que incrível. Muito legal, muito legal. E você teve uma sensibilidade de entender que tinha alguma coisa ali, né? Por mais que ela tava te contando uma coisa, mas você viu que tinha outra coisa, que Tinha ela outra tá, coisa, e, que não e tinha nada a ver com aquela história. isso, e você ficou conversando com essa outra coisa. Tipo assim, tinha uma sensação que te indicava que havia, tinha uma sensação que indicava que havia alguma coisa ali, né? E você ficou observando isso até que, nossa, mas o que que é isso? Aí você perguntou pra ela, né? Você falou e ela desabou a chorar e te contou. Mas é legal ver isso, né? O quanto a gente percebe coisas que não necessariamente os nossos sentidos sozinhos iriam captar, que é uma sensibilidade que a gente está tendo com as coisas. E aí a gente vê que isso é muito mais real do que as histórias que as pessoas estão trazendo. Que isso gera efeitos, assim, surreais, sabe? Exatamente. E Muito quem mostrou isso maravilhoso, foi né? Jesus. É muito maravilhoso, né, Gilberto? Porque quando você contou a sua história, você falou sobre o desejo de ser padre, né?
E eu sempre É, entendi, eu também frequentei a igreja, né, católica desde que fiz primeira comunhão, aquela coisa toda, né? E eu tinha muitas questões, assim, gente, eu olhava as pessoas na missa, primeiro que aquela imagem de Jesus na cruz, eu ficava assim, gente, isso aqui é uma imagem de sofrimento, não fazia sentido nenhum pra mim aquilo. E essa coisa assim, eu, criança, com 10 anos, indo confessar meus pecados. E daí você sai de lá com 10 Ave Maria, 15 Pai Nosso, né? Mas, na verdade, eu sempre vi esse trabalho do padre nessa posição do confessionário como exatamente isso que você fez. Então, talvez tivesse um desejo disso por trás, né? De seguir de ouvir as pessoas de uma maneira isenta e ajudá-las a perdoar o que tinha acontecido, né? Que aconteceu na vida delas, né? Então, é muito incrível o processo que a gente passa de traduzir isso que tá vindo, né? Esses desejos do coração, assim, tipo, como que isso é pro mundo? Tipo, é padre que eu quero ser, mas talvez não seja isso, talvez seja uma mentoria espiritual, eu não sei como é que isso vai chegar nas pessoas, mas a verdade é que as pessoas vêm, né? Construa e eles virão, né? A partir do momento que você se posiciona nesse lugar, que você se coloca como instrumento, as pessoas chegam e aí você pode chamar isso do que você quiser chamar, porque as pessoas vão vir, né? Até você, né? Então, mas eu achei muito incrível que é isso, já tinha esse desejo muito cedo na sua vida, né? De ser padre, que na verdade era isso, né? Era poder servir nesse lugar, né? E poder ser um instrumento de perdão, né? Nossa, gente, muito obrigada. obrigado obrigado por essa visão que você me deu, Ana. Eu não tinha percebido dessa forma. Gratidão. Legal que o ser padre é uma tradução de uma sensação, né? Algo, né? Uma sensação que você se sente chamado a alguma coisa, e aí naquele momento você traduz, putz, eu quero ser padre. Mas tem uma sensação, né, que te conta aquilo que você quer, que é isso que você descreveu, essa experiência. É muito legal. E o Gilberto travou. Pois é, tá travando, não sei por quê. Não sei se é a minha conexão ou é a de você. Provavelmente é a minha. Ó, a Cris está de carinha ali, tá no carro. Esperando o filhote lá. E uma coisa que eu achei interessante, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Que eu achei interessante, né, que o Gilberto trouxe, é, que quando a gente entra nesse caminho, né, de se ver de uma forma diferente, enxergar quem a gente realmente é, a gente consegue ver isso no outro também. E olhar além daquilo que a pessoa está passando para a gente, né? Então, achei muito interessante isso, né? Essa sensibilidade, essa percepção apurada, carinhosa, né? De entender que tinha alguma coisa ali naquela pessoa e buscar, né? Uma solução para aquilo. E olha aí a consciência criativa, né? Veio no momento certo, algo que você criou, é, como forma de ajudar, né, de resolver aquele problema naquele momento, né, através dos estudos que você teve, das pesquisas, né, com a PNL. Isso que é incrível, né? Às vezes vem alguma coisa, a gente não sabe exatamente o que fazer com aquilo, mas no momento certo, pronto, era aqui, né? Era nisso que foi para isso que isso foi criado, né? Acho É, muito especial, né? bacana. Feche os olhos para ver, né? É bem isso. Rejeite, despreze o que os seus olhos veem, o que os seus ouvidos ouvem. Né? É, se relacionar com o conteúdo, né? O Curso de Milagres trouxe muito isso. Acho que o Curso de Amor fala disso também.
se relacionar. Tem um conteúdo. Esse conteúdo é aquilo que muitas vezes nem a pessoa, nem a gente em si sabe que a gente está passando, né? E é esse olhar mesmo de Cristo, né? De eu te vejo, sabe? Eu vejo você, né? Eu me interesso verdadeiramente por você. Então, o verdadeiramente interessado que consegue. Isso é o amor, né? Ele faz esse raio-x da alma, né? Do espírito, do coração. Não sobra nada. Não passa nada. Eu, eu fiquei pensando aqui, né? O Gilberto falou que ele queria ser padre, né? Eu fiquei pensando as coisas que eu amava quando eu era criança. Eu amava fazer as pessoas rirem, né? Mas eu nunca quis ser palhaço, né? Mas eu sempre acreditei que a risada cura, a alegria, né? A alegria é contagiante e eu faço esse trabalho através da alegria. A gente brinca muito nos Uhum. nossos grupos de manhã. Tem um grupo que a gente amanhece todos os dias das 6 às 7h30. Então a gente se reúne para, assim, se relacionar mesmo livremente. Isso é assunto de tudo que você quiser. Tudo que você quiser. São todos os dias das 6 às 7h30. Então é cenário, mudança de cenário, é inteligência artificial, é zodíaco, é tudo, tudo. E depois a gente faz a lição do dia, né? E aí, do curso em milagres. E aí, eu já dizia, eu não estudo mais um curso em milagres, eu não leio mais um curso em milagres para aprender alguma coisa. É porque eu gosto, né? Eu gosto da poesia. Eu já entendi. Então, eu também reconheço que tem irmãos que querem aprender, né? Então, eu caminho junto por amor, porque eu amo também um curso em milagres, né? E agora um curso de amor. Eu quero tudo, não rejeito nada, que nem o Espírito Santo. Sigam a ordem. Tem uma coisa que eu estou adorando participar, e vocês fazem parte disso que eu vou falar. Quando eu sonhei em ser quem eu queria ser, embora não soubesse quem era, eu costumava dizer que eu queria trazer o céu para a terra. Puta, E quando eu vi essa frase no curso de amor, eu falei: achei minha tribo, achei o lugar onde eu queria chegar. Porque Jesus nos convida a serem os criadores de um mundo novo, aqueles que vão trazer o céu para a terra. Somos nós, cada um de nós. E é muito bom, porque assim como vocês se sentiram deslocados no mundo que viviam, eu também estava deslocado naquele mundo, né? Me sentia um estranho no ninho, um filme da década de, sei lá, de 70, de 80, que falava de um estranho no ninho. Eu era esse estranho no ninho, né? E como meu nome de guerra era Nunes, eles me chamavam de Nuninho, o estranho no ninho. Era assim que eu me sentia. E quando eu comecei a encontrar pessoas falando a mesma língua, falando o mesmo assunto, querendo as mesmas coisas, foi muito bom encontrar essa tribo, né? A tribo, a tribo dos criadores do céu aqui. e a gente se acha, né? Não tem jeito, a gente se acha. Acha, acha sim. E tem bastante gente, são 88 por enquanto no encontro nacional. Uh, não vejo a hora. 88 criadores.
Isso é consciência criativa, né, Victor? Aham. Nós vamos criar só um mundo novo. Só isso. Coisa básica. Coisa básica, pequenininha, né? Um bocado de coisa para a gente fazer. Nós já estamos fazendo. Essa reunião de hoje faz parte disso. Parabéns a Sim. vocês dois, Vitor e Ana, por terem essa iniciativa. Tô explodindo assim. Eu tenho uma brincadeira que eu faço no grupo da manhã, porque eu tenho um filho de 3 anos de idade, né? Então, vocês vão precisar ter maturidade para receber isso agora. Eu já passei dos meus limites mesmo, então já tá tudo certo. Não tem certo E nem errado. Amei. tem errado, então como eu tô com quem sabe, então não tem nada de novo, mas tem. Então chama o Super Cristo, né? Chama o Super Cristo, porque eu brinco de super-herói com o meu filho. Ele é o Homem-Aranha e eu sou o Super Cristo. E eu quero presentear vocês, então, com o poder do Super Cristo. Vamos lá. Porque depois eu vou sair, porque ele tá demandando, tá bom? Ok. Vou fazer e vou correr. Respira fundo. Super Cristo! Ativar! Poder do fogo livre do amor! Estender! Agora! Uau! Perdoados, abençoados, curados, libertados, divinos, né? Lindo, Giovana, lindo, 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 lindo. Amores, eu tenho que partir. Um beijo no coração de vocês. Divirtam-se, foi um prazer enorme estar junto. Um Obrigado, prazer. Vitoriana. É muito Obrigada, legal. Gi. Muito obrigado. Tchau, Seguimos querida. Tudo juntos. de bom. Vou postar o livro para você, Gil. Ah, muito Um obrigado. prazer. Legal. E aí, Nossa, Ana? gente, Vamos ficar sem dormir hoje, hein? Com esse tanto de vitalidade aqui, ó. Sim. Muito bom, muito bom. Eu quero saber se Depois vocês do Você tinha estão se Super ideia que a sentindo. reunião seria assim? Oi? Travou de Gil. novo. Tá, Sim. tá travadinho. Voltou. Vocês tinham Aí. ideia que a reunião seria... Não deu Ixi, pra travou de ouvir. novo. Eu acho que ele perguntou se a reunião seria o Se a que. gente É, tinha não ideia que sei. seria assim, né? Não, Ixi, seria. mas. Sei lá. Aí a gente completa, né? Seria uma coisa maravilhosa, seria aqueles, né? Ixi, ele travou mesmo. Talvez ele caia. Voltou! Ok. Você fez uma Fala, pergunta. Gil. Você tinha uma ideia se essa reunião. Seria assim? Não, claro que não. Imagina. Foi criativa do começo ao fim. A gente queria Então, que fosse uma coisa metafísica mesmo, né? Tipo, a experiência da gente responder a pergunta do que é a consciência criativa fosse o próprio movimento da consciência criativa, né? Então a Aham. gente não E fazia foi. ideia, porque no mundo a gente está acostumado ao ensaio, né? Ao Sim. ensaio, ao roteiro, ao preparo. Você vai fazer uma apresentação no trabalho, na escola, sim, tem uma ritualística, né? E eu acho que é um convite para acessar essa espontaneidade. A gente se defende muito nesse lugar, né? É um lugar de muros levantados, né? A gente se alegra quando a gente vê uma pessoa se apresentando nua e crua na nossa frente, assim, né? Tipo,
Eu não sei o que que eu tô fazendo aqui, eu não sei por que que eu tô aqui, não sei por que que eu tô com vocês nesse lugar, nesse momento, mas eu tô aqui, eu tô disponível, né? Essa disponibilidade Sim, da gente isso é estar uma aqui junto. maravilhosa. Fala. Isso eu acho que é a coisa no mundo, que é a coisa que mais é você assistir pessoas aceitando convites para o que ela não conhece, assim, é uma coisa que gera uma sensação, um efeito, assim, tremendo, assim, é uma coisa surreal de... que as pessoas não têm esse costume de aceitar convites para o que ela não conhece. Então, quando a gente propõe convites para o desconhecido, quem é louco que aceita, vai lá, sabe? Amém. É muito foda isso, porque a gente só consegue fazer esse movimento de um lugar de reconhecer, que reconhece a nossa invulnerabilidade. Eu sei que eu sou Sim, inameaçável É, total, total, e que eu não tô exatamente. sozinho. Eu não tô sozinho. Eu tava assim, ó, eu tenho certeza que vai entrar gente nessa conversa. Eu tenho certeza que não vai ficar só. Tem aquela coisa, né? Ai, Vitor, vamos fazer essa live aí. Ai, vai que Sim. fica só nós dois aqui, né? Que já seria maravilhoso. Mas eu tinha uma exato. certeza que é isso, que tem uma galera com a gente, vocês, né? O Gil, a Cris, a Gi, o pessoal que teve uma galera que entrou, saiu, enfim. E uma galera invisível aos olhos, que talvez com a nossa percepção a gente não perceba, né? E ter certeza de que isso está reverberando para o mundo, para mesmo pessoas que não estão aqui agora com a gente, né? Mas sim, você ia falar de reconhecer a invulnerabilidade, amigo, Vitor. Nossa, sim, tem total relação com isso, porque a gente tem uma tendência muito grande de planejamento, assim, de ficar planejando coisa. E é uma armadilha tão grande, gente. Eu não sei Chama vocês, controle. Chama controle. mas é uma coisa assim, gente, por que que a gente faz tanto isso? Deus, por quê? Enfim, E E tem uma tem coisa de confiança, né? Tipo, o Gilberto só pôde estar diante daquela senhora que chegou para ele ontem, na certeza de que o que ela estava precisando era algo que ele tinha para entregar. E não, pode ser que não fosse, né? Tudo que o Gilberto viveu, né, com a PNL, todas as ferramentas que ele tem, isso vai ser colocado para uso, isso vai virar ferramenta, isso é abençoado para ser usado naquele momento, né? É, mas que é isso, né? Que na verdade aquilo é só uma ferramenta que o que você está entregando ali, independente do formato, é seu de direito, te foi dado por Deus, né? Você tem o direito de estar ali diante daquela pessoa oferecendo. é, quem é abençoado pode abençoar, né? E sim, isso é qualquer pessoa que pode fazer, né? Com qualquer história de vida. é. O que é dado de graça é dado. Isso foi inspirado, essa técnica foi criada por inspiração, né? E foi criada para que muitas pessoas fossem beneficiadas. Eu imagino quantas, eu não faço ideia de quantas pessoas foram curadas através dessa técnica nos 30 anos que ela existe. Muitas pessoas. Essa de ontem foi só a última. sim, sim. E eu fui o primeiro, porque eu desenvolvi essa técnica para que eu perdoasse alguém. Era alguém que eu amava muito e o que tinha acontecido era muito grave e eu não conseguia perdoar. Esse processo levou 3 dias, até que essa técnica foi criada e eu fui a minha primeira cobaia. Nossa, isso é E, fun incrível, né? e Incrível. funcionou. E funcionou. Essa pessoa está perdoada até hoje e vai seguir assim pela eternidade. É muito maravilhoso, porque quando a gente faz um pedido sincero, a resposta que vem, ela tá disponível para todo mundo. Você já fez o caminho mental, você já abriu, você foi um canal para que isso chegasse até esse planeta, essa dimensão, né? Então isso
vira usufruto de todos, né? Isso é muito incrível, gente. Eu me sinto abençoada de ouvir o Gilberto falando. Eu não sei quem é essa pessoa, mas eu sinto que foi comigo, sabe assim? Que gostoso, cara. Nossa. Gostoso. Gente, isso é muito Você vai estar lá maravilhoso. no encontro, Ana? Eu não, o Vitor me falou hoje, eu conhecia um curso de amor, eu não li ainda, mas eu tô aqui, ó, já no meio da reunião já fui abrir na Amazon comprar. Mas certamente nos futuros a gente vai dar um jeito de se encontrar para se abraçar. Inclusive, eu ia perguntar, depois eu vou me informar mais com o Vitor para ver se eu consigo chegar em algum momento para dar um cheirinho em vocês, se vocês forem jantar em algum lugar depois, que acabar o encontro, alguma coisa assim, pra gente Legal. se conhecer. Eu sou de Curitiba, Gilberto! Ah, é? A Ah, terra do leite quente! mas você é do leite quente. Morava no Eu Santa sou estranho. Cândida. Eu moro pertinho de Santa Cândida, eu moro em Colombo. Eu não falo Colombo, Ih, conhece, né? Mas eu moro em eu Colombo, conheço. pertinho de Santa Cândida. Você conhece. Eu não conheço Quando nem eu for Bem para Curitiba, me aguarde. isso, me procura aqui para a gente tomar um café. Né? Sim. Olha que eu vou mesmo, gente. Eu não sou educada, não. Se eu falo é porque eu tenho intenção mesmo. Então, venha, será muito bem-vinda. Vou te levar no nosso grupo lá na segunda-feira. Sim, é verdade. Eu já fiquei. Ai, gente, ó. É vontade de estar em 1000 lugares ao mesmo tempo. Ainda bem que a gente tem uns aos outros, né? Para representar essa meta em comum, né? Porque a vontade é de estar todos os grupos, todos os lugares. Mas eu estou plenamente representada por todos vocês, né? E isso dá um sossego imenso, né, gente? Saber que a gente não tá sozinho. Não, não estamos, não. Já estivemos, mas não estamos mais. Sim, Jesus abriu o caminho pra gente. Yeah. Vamos descansar, gente? Vamos. Vamos! Ó, a Cris, deu tempo da Cris ir e voltar. A gente já tá encerrando aqui, Cris. Vamos descansar agora. Ah, eu tava ouvindo, não perdi Ela ouviu nada, não. tudo. Fiquei ligada. Maravilhoso. Ah, legal, Eu legal. queria falar uma coisa, antes de finalizar, uma coisa que eu pensei quando você, Cris, falou sobre o lance da imagem idealizada. É um insight que eu tive esses dias, assim, até com essa proposta de montar essa roda, que foi assim, sei lá, cada um tem alguma coisa que quer, né? Algum projeto, alguma coisa, sei lá, né? Tipo, de ajudar as pessoas mesmo. A gente coloca toda a nossa energia em alguma proposta que a gente tem, né, para entregar para o mundo. A gente coloca uma energia nisso. E aí, gente, eu percebi uma coisa. Aí isso acaba se tornando essa imagem idealizada, né? Acaba se tornando uma imagem mesmo, né? Aquilo que a gente quer vira a imagenzinha lá, bonitinha, aquela coisa. E aí, É o gente, designer falando. então, aí, aí o problema é que tem uma coisa, o que que eu percebo que eu percebi nesse insight? Que tem uma coisa que parece que impede de colapsar essa imagem agora. Tipo assim, ao invés de você assumir isso que você quer agora, vira uma imagem idealizada, que você fica só vendo essa imagem. Sabe assim? Fica uma coisa distante, parece que você tem que fazer alguma outra coisa para alcançar essa meta. Tipo assim, por que diabos só não traz isso pro presente, amém, assim, e acaba essa história, né? Muito mais simples, obviamente. Ah, eu quero tal coisa, não sei o quê. Mano, faz isso agora, não precisa, né, espera. É isso, tá bom, só faz. Tipo isso. Gente, eu descobri o motivo. Gente, mas é sério, até com esse projeto aqui, gente, é uma coisa assim, ó, eu acho que eu entendi um puta rolê. Essa imagem idealizada tem uma coisa que não deixa a gente trazer ela para o presente e para assumir isso agora, o que a gente quer, que é assim, ó, a gente usa essa imagem idealizada do futuro para se vingar de todo o sistema do mundo que a gente conhece. Olha só que coisa ótima. A gente pega aquilo que a Fica gente mais. quer. Entendi. Oi?
Explica mais, porque eu não entendi. Tem uma coisinha dentro da gente que sente um ranço, eu olhando, né, também, que sente um ranço desse mundo, dessa caralha, dessa merda que a gente se enfiou. Tem um ranço aí, tem um bagulho, tipo assim, mano, pra que que eu fui passar por essa merda, esse sofrimento, fazer um monte de coisa? Só que, e aí quando a gente concebe uma saída para isso, a gente ainda nutre uma sensaçãozinha ali de um ranço, de uma raiva contra o sistema em que a gente veio, esse processo de aprendizado, sabe? E aí, quando a gente concebe um projeto, alguma coisa que a gente está afim, essa raiva do sistema de aprendizado que a gente passou, ela vai junto. Só que isso não deixa a gente pegar essa coisa e assumir, porque essa raiva vem junto, vem um desejo de vingança contra o mundo, assim, contra tudo que foi aprendido que não levou a lugar nenhum, sabe? Vem uma mágoa, vem um negócio, assim. E eu falei, nossa Tipo, o senhora. mundo não merece o que você está criando? É tipo assim, ó, tipo, o mundo vem de um sistema que te ensinou coisas que não serviram pra nada. E aí você descobre uma outra coisa que você quer trazer. Só que quando, dentro do processo do mundo, assim, de aprendizado, que você vai aprendendo as coisas no mundo, o processo de autoconhecimento, ele chega como uma alternativa ao aprendizado do mundo que você recebeu. Tipo assim, você recebeu uma história, e aí quando você descobre um processo de autoconhecimento, é como se fosse outra coisa além dessa história. Só que essa dualidade, ela permanece, né? Tipo assim, eu tive uma história que eu trabalhei pra caralho, não sei o quê, e fiz algo que eu não queria, e aí se descobre um processo de aprendizado, de autodescoberta, de autoconhecimento. Só que essa dualidade, ela continua, tipo assim, ela continua uma dualidade entre uma coisa e outra. Até que, até que, sei lá, não sei, até que você assuma aquilo que você quer agora, só que aí você precisa abandonar por completo essa dualidade, sabe? Não se sustenta, senão você vai querer assumir um posicionamento verdadeiro em oposição a um sistema que estava antes, ao invés de só abolir o sistema que estava antes e assumir o verdadeiro, Uhum. sabe? Gente, fez sentido. Na minha cabeça faz muito sentido isso. Juro pra vocês. Para mim, Faz é muito como sentido. se Quase essa imagem idealizada ela fosse uma forma da gente se auto-sabotar. Eu crio um negócio que, tipo, não vou alcançar, que até a minha mente acha que é inalcançável, né? Por isso que tá tão longe, tá tão distante, como uma forma de eu me punir por tudo isso que eu passei, sei lá, por todo esse sistema, né, que a gente aprendeu. É mais ou menos isso, Vitor? Sim, 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 tem relação com isso. Você não traz a coisa, sei lá, até quando, do tipo assim, eu concebo uma coisa inalcançável. Só é inalcançável porque se dá certo, tipo assim, você sabota porque não pode dar certo. Porque se dá certo é como se você tivesse cometido uma vingança bem-sucedida contra o mundo. E você não dá para admitir isso, entende? É uma coisa muito forte. E aí é melhor não alcançar do que alcançar e sei lá, acabar com todo o especialismo do planeta, entende? É melhor não fazer Uhum. isso, sabe? É melhor ficar do jeito que tá mesmo. E se você perdoar o mundo, Victor? Então, olha só, é isso. Eis a solução. Já vamos fazer a técnica aí. É. Aí a dualidade deixa de existir, porque Exatamente. a tua história te trouxe até aqui. Sem a tua história, você não estaria criando essa imagem idealizada. E a partir do momento que você perdoa o mundo, essa imagem pode ser trazida para o presente. Exatamente. Exatamente. Isso é unidade.
da dualidade formando a unidade dentro de você. Sim, sim. É E é louco isso que você quando está fazendo. é louco quando a gente descobre coisas que a gente não perdoa que estão guardadas, sabe? Que a gente, quando a gente vai olhar, nossa, nossa, meu Deus, eu não perdoei isso. Tá, aí você se liga Eu vou assim. te dar um exemplo da minha história que vocês já conhecem. Durante muito tempo eu culpei meu pai por ter me forçado a ir para a Marinha. Hoje eu sou grato a ele. Primeiro eu passei por um processo de perdão, eu perdoei meu pai. E hoje eu sou grato a ele. Porque essa minha história trouxe para este ser que agora existe uma série de qualidades que precisavam da carreira militar, por exemplo. Uma delas chama-se liderança. Foi uma escola de liderança para mim. Foi uma escola de disciplina para mim. Cada etapa dessa minha história agregou um valor a quem eu sou hoje que não poderia ser diferente disso. Então, toda a raiva que eu tinha, toda a mágoa, todo o rancor se dissolveu completamente. E eu hoje olho para o passado com olhos de gratidão. Eu levei 62 anos para ser quem eu sou. Alguns podem dizer assim, puxa, levou muito tempo, né? Não importa quanto tempo eu levei, eu cheguei. Eu cheguei no que eu sempre almejei, ser quem eu sou. E a minha história me trouxe até aqui, assim como a tua história te trouxe até aqui. A história de cada um de nós nos trouxe até aqui. Jesus fala isso no curso de amor. Então, o teu aprendizado te trouxe até aqui. Agora, ele não será mais necessário. Vamos desaprendê-lo, porque a gente não tem mais necessidade do aprendizado. Mas ele foi importante para nos trazer até aqui. Faz sentido para você, Vitor? Total, total. Sim, com certeza. Dá para trazer a criação para o presente agora? Aham, você abençoa tudo. Fechou. É nóis. Você acabou de. Vocês acabaram de experienciar o meu trabalho. Olha aí. Uau, fechou com chave de ouro. Fechou com Às vezes não, milagre, né, gente? isso. Às vezes não precisa nem de técnica. É só um novo olhar. É. Esse é o curso de amor na prática. A gente leu aí vários capítulos na noite de hoje. Sim. Legal, né? Maravilhoso. Ai, que delícia, Não dá vontade gente. de encerrar, né? Ah, mas isso a gente resolve, a gente já vai concatenar sobre o encontro da semana que vem, né, Vitor? Sim. Vocês estão pensando em fazer toda quinta-feira nesse horário mesmo? Eu acho que sim. A nossa outra opção era fazer às terças-feiras. Tá, não, Nesse porque mesmo de horário. quinta eu vou ter que sair no meio para buscar meu filho, não vai ter jeito. Terça é um dia melhor para mim. É na quinta-feira, eu só estou podendo entrar hoje na reunião porque uma cliente cancelou. Eu tenho Hum, uma cliente toda quinta-feira Ah, às 20 horas. E a próxima quinta é feriado, é o dia 7 de setembro. Por mim, tudo bem, eu não me hum. importo, né? Acho que a gente Na pode próxima, colocar lá no grupo, né? Ver como é que o pessoal tá de terça. A próxima terça é dia 5. dia 5. No eu dia acho que 5
No dia 5, especificamente, não vou poder, porque essa cliente que não pôde ser atendida hoje passou para o dia 5, Ah, passou para entendi. terça-feira, né? Mas quinta, para mim, tá legal. É feriado, mas para mim, 10, pode ser, né? Mas para as próximas vezes, a terça-feira seria melhor para mim, mas é só minha opinião, né? Vamos ver o que o grupo acha, né? Para E a mim gente faz também. uma enquete lá no grupo. Uhum. Legal, E né? por mim, E tudo bem. aí, acho que Mas pode ser quinta e depois terça, por exemplo. Eu não tenho problema no dia 7, não. sim. Quinta, para mim, na próxima quinta tá tranquilo. Não tem nenhum cliente para o feriado. Ok. Vamos ver. Legal? Nos vemos, então, na Obrigada, próxima quinta, Gi. no princípio. Tá? Prazerzão conhecer vocês. Gratidão pela noite. Tá? Deus Muito abençoe vocês todos. Isso Fiquem também. com Foi Deus. Bom ótimo estar com descanso. vocês. Ah! Da mesma forma, Ai, Salete. fofinha. Melhora, Salete. Vai no encontro. Estamos Obrigada. torcendo aqui. Pois é. Fé em Deus vai dar certo. Vai vir bem. com o bonde do Piauí, né, Salete? Sim, sim. São 13 lá Gostei Essa, do de estar essa é Piauí. nessa uma, Que roda de essa é uma conversa com viagem. vocês. então, tá. Até a próxima, Tchau. então. Tá, gente? Boa noite a Gratidão, boa todos. Tchau, noite. gratidão. Boa noite.